O que sua vida revelaria se hoje ela fosse exposta diante de todos? Será que as pessoas encontrariam coerência entre o que você diz crer e o que você realmente pratica na vida real? A pergunta que precisamos enfrentar hoje é muito direta. A sua vida é irrepreensível? Imagine alguém que você conhece muito bem. Pode ser um colega de trabalho, um vizinho, talvez até mesmo um irmão da igreja. Essa pessoa fala de Deus com muita facilidade, ela cita versículos bíblicos, ela canta hinos, mas quando você observa mais de perto a sua vida diária, você percebe incoerências gritantes. No ambiente profissional, essa pessoa mente para se dar bem. Em casa, é negligente com a família, não cuida da esposa, não é provedor do seu lar, entrega a educação dos filhos nas mãos de pessoas que não têm absolutamente nenhum compromisso com o Senhor. Na internet posta conteúdos que não condizem com a fé que professa, defende ideias que não estão de acordo com as Escrituras. Agora imagine o contrário, alguém simples, que não tem tanto conhecimento, mas cuja vida transborda confiança. Essa pessoa é coerente. O que essa pessoa fala combina com o que essa pessoa faz. Seja no lar, no trabalho, na igreja, essa pessoa é sempre a mesma. Sua conduta, obviamente, não é perfeita, porque é um ser humano e, obviamente, carrega em seu coração o pecado que todos nós carregamos. Mas a sua conduta é íntegra. Essa pessoa não tem nada a esconder. E mesmo quando falha, essa pessoa é rápida em reconhecer, em pedir perdão, em se levantar. Essa diferença entre hipocrisia e integridade é justamente o que a Bíblia chama de irrepreensibilidade. E é sobre isso que precisamos refletir nesse vídeo. Eu sou Olavo Cortez, marido de Luana, pai de Pedro, de Olívia e de Lissa. Eu sou um cristão comum, transformado pela graça de Deus, convicto de que a Bíblia é suficiente para nos ajudar em tudo o que realmente importa. É o nosso guia. Obviamente, eu ainda não venci todas as minhas batalhas, mas eu já venci batalhas suficientes para crer que é possível vencer o pecado, crescer em santidade e viver para a glória de Deus, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. O Cansados e Sobrecarregados vai ao ar todos os dias, às 23 horas, com um propósito muito simples. Ajudar você a enfrentar os dilemas da vida, mas não de qualquer forma. Enfrentar os dilemas da vida com sabedoria bíblica e esperança verdadeira. Eu convido você a pegar sua Bíblia e vamos ler o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versos 1 e 2. O texto diz assim: Fiel é a palavra, se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Em Colossenses, capítulo 1, verso 22, está escrito: Agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ser irrepreensível não significa ser perfeito, mas significa viver de tal forma que ninguém tenha acusações legítimas contra o nosso caráter. A palavra grega utilizada por Paulo em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2 é anapileptos. Isso descreve alguém que não está exposto a ataques justos. Traduz, portanto, a ideia de que alguém cuja vida é tão coerente que não há brechas visíveis para nenhuma acusação. Alguém já disse que uma pessoa irrepreensível não é alguém que não tem pecados, mas alguém sem vida dupla. Ou seja, não tem duas caras, não tem duas almas. É alguém que é o mesmo em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade. Ou seja, é uma vida confiável, uma vida íntegra, uma vida que inspira confiança. Você conhece alguém que na igreja é um santo e em casa é um transtorno? Na igreja é um santo, no trabalho é desonesto. Pois é. O comentarista William Hendricks, inclusive, vai além desse conceito. Para ele, ser irrepreensível significa ser inexpugnável. Ou seja, é alguém que resiste a qualquer investida. É alguém invencível, irreprimível. Os inimigos podem até lançar acusações, mas essas acusações elas se dissipam, porque a vida daquele que é irrepreensível fala muito mais alto do que qualquer palavra mentirosa. É uma reputação que não apenas é percebida, mas é de fato merecida. E aqui está o ponto crucial.
o chamado a ser irrepreensível não é exclusivo de líderes espirituais, pelo menos não de acordo com Colossenses capítulo 1, verso 22, que nós acabamos de ler. Porque lá, Paulo ensina que a grande esperança de todos os crentes é um dia sermos apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Isso significa que viver irrepreensivelmente é um chamado para todos nós, não apenas para presbíteros ou pastores. Mas como isso se aplica na prática? Eu gosto da perspectiva de John MacArthur. Ele explica que a irrepreensibilidade se expressa nos detalhes da vida. Ser fiel no casamento, sóbrio nos pensamentos, temperante nas atitudes, íntegro nas palavras. Trata-se, portanto, de um atributo que resume todos os demais atributos. Porque o cristão irrepreensível, ele sustenta na sua vida os traços de caráter que Deus aprova. E é importante reforçar que a irrepreensibilidade não traduz a perspectiva de ausência de pecado, para que não restem dúvidas nesse sentido. Traduz, sim, a perspectiva de uma vida que reage corretamente à existência do pecado. Portanto, não é fingir perfeição, é andar na luz. É andar conforme está escrito em 1 João, capítulo 1, verso 7. O texto diz: se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. É, portanto, um viver confessando e abandonando pecados. É expor a vida à luz. A diferença, portanto, entre o hipócrita e o irrepreensível é que o hipócrita, ele esconde, enquanto o irrepreensível, ele confessa, ele se arrepende, ele busca transformação, ele busca mudança. O exemplo bíblico de Simeão em Lucas, capítulo 2, verso 25, ilustra isso muito bem. Ele é descrito como um homem justo e piedoso, alguém que aguardava a consolação de Israel, cheio do Espírito Santo. Simeão não era um homem perfeito, mas a sua vida inteira apontava para a fidelidade a Deus. Da mesma forma, Jó. Deus disse a respeito de Jó que ele era um homem íntegro, reto, que temia a Deus e prudente, porque se desviava do mal. Essas são as características que enchem os olhos de Deus em relação a Jó. É disso que se trata. Uma vida que adorna o Evangelho. Uma vida que embeleza a mensagem que anunciamos, porque é uma vida cheia de coerência. Coerência entre o que cremos e o que vivemos. É preciso lembrar que ninguém alcança esse padrão pela própria força. A vida irrepreensível é fruto da graça de Deus. É aplicada por meio dos seus meios de graça. Leitura e aplicação das Escrituras, oração em secreto, oração em família, frequência fiel à igreja. São estes os canais pelos quais o Espírito Santo nos molda, nos faz viver de modo íntegro. Fora deles, não há como sustentar uma vida coerente. Então, se ser irrepreensível é viver de modo coerente, íntegro, transparente, diante do Senhor e dos homens, a pergunta natural que surge é: como dar passos concretos nessa direção? Não basta entender o conceito, é preciso traduzir essa verdade em atitudes práticas do cotidiano. Por isso vamos pensar agora em alguns caminhos claros que a palavra de Deus nos aponta para cultivar uma vida irrepreensível. Primeiro, confesse e abandone pecados ocultos. Não existe vida irrepreensível com segredos no escuro. Se há áreas escondidas que trariam vergonha a você, a sua família ou à igreja, é hora de trazê-las todas à luz. Confesse ao Senhor. Busque a ajuda piedosa daquele que está ao seu lado. O pecado perde força quando ele é exposto. Segundo, use os meios de graça com seriedade. A integridade ela não nasce do nada. Ela é cultivada quando você lê a Bíblia, quando você ora, quando você participa da vida na igreja, quando você tem comunhão com os seus irmãos. Não negligencie essas disciplinas espirituais, porque nelas Deus vai moldar o seu caráter. Seja coerente em todos os ambientes. Não viva com duas caras. O mesmo cristão que você aparenta ser no culto precisa ser o cristão que seus filhos enxergam em casa, que seus colegas reconhecem no trabalho, que a sua esposa enxerga na cama, que os incrédulos percebem no dia a dia. A integridade ela é provada na rotina diária. Quarto, busque arrependimento. E busque um arrependimento rápido. Porque a diferença entre o hipócrita e o irrepreensível é a velocidade da reação ao pecado. Quando cair, não demore. Corra para Cristo. Peça perdão. Reconcilie-se com quem ofendeu. Dê passos claros, verdadeiros de mudança. Essa prontidão de Neemias demonstra que a graça está operando no seu coração. Por fim, se essa mensagem falou ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade hoje. Deixe também seu comentário aqui embaixo. Pode ser, talvez, uma palavra de gratidão, uma oração,
ou até mesmo uma luta que você deseja colocar diante do Senhor, eu leio todos os comentários e eu oro por sua vida. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, ative o sininho e pare de perder conteúdos. Não esqueça que amanhã, se for da vontade do Senhor, às 23 horas, nós temos mais uma dose de confronto e esperança. Porque enquanto o mundo dorme, nós seguimos lutando contra o pecado e vivendo para a glória de Deus, pela palavra, pelo poder do Espírito Santo. Grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.